Os cachorrinhos comem, eu quero isso. Jesus fica surpreendido e fala: grande é a tua fé, mulher, a tua filha já foi curada. E a mulher foi embora. Ela veio por um milagre, ela veio por um toque, ela veio por a Jesus Cristo, por uma restauração, por um acontecimento miraculoso, de grande poder sobrenatural que só Deus pode fazer, e Deus se entregou. Só que aos olhos de Deus, isso é somente uma migalha. Uma migalha que cai do que nossos filhos nos alimentamos quando? Todos os dias. Porque pão se come quando? Todos os dias. Que está em regime já faz tempo que não come. No seguinte dia, Jesus sai com seus discípulos e a Bíblia fala que uma grande multidão chega perto de Cristo e ficam 4 dias com Cristo. Eles queriam uma palavra de Jesus Cristo. Eles queriam um toque de Cristo. Eles tinham fome de Cristo. Eles queriam ouvir o Salvador das suas vidas e ficaram com Ele 4 dias. Não foi um momento, foi um tempo que passou. E Jesus teve compaixão, a Bíblia fala. Jesus fala, eles estão com fome. Eles estão com fome. Eles estão com fome. Os meus filhos estão com fome. Eu quero saciar a sua fome. Jesus fala assim: o que vocês têm para comer? Temos alguns pães, alguns peixes. Eu quero aqui. Jesus levanta, agradece ao Senhor e começa a se multiplicar pão. Começa a se multiplicar pão. Milhares de pessoas receberam esse pão. E sobrou. Cestas cheias de pão. Sobraram muitas cestas cheias de pão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a realidade de nós, filhos de Deus. Nós não podemos chegar a Cristo por algum tipo de coisa que Ele pode me dar. Por algum tipo de milagre, por algum tipo de cura, libertação. Há algo muito além do que isso. Essa pequenice para Deus de milagre pode sair aqui em superabundâncias quando você somente se preocupa pela pessoa de Cristo, por estar com Ele, por procurar Ele. E assim esse pão, você necessita libertação, Deus estará fazendo, cura, o Senhor estará fazendo. E multiplicação sobrará para que você possa dar aos outros. Receba a libertação, receba a cura, receba avivamento. O Senhor colocou essa palavra no meu coração porque nós vamos fazer exatamente igual que Jesus. Aquela mulher recebeu o milagre e foi embora. A Bíblia fala que aqueles que eram curados, à medida que Jesus Cristo passava, eles continuavam com Cristo Jesus os 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Eles não se desgrudavam do seu Salvador. Eles não foram por um milagre, foi consequência do seu amor por Cristo Jesus. Eu quero que isso fique marcado nos seus corações, porque milagres vão acontecer. O mais importante é que o Senhor dos milagres está neste lugar. Libertação vai acontecer, mas o libertador está conosco. Estamos prontos para isso. Então, agradeça pelo pão que o Senhor hoje entregou para ti. Talvez você fale, que pão? Talvez você não se alimentou, mas mesmo assim o Senhor vai multiplicar. Talvez 2 ou 3, tem alguns pão. Pode trazer, o Senhor vai multiplicar. Eu quero que vocês possam abrir a palavra de Deus, em 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Eu queria ler antes esse aqui. Salmos 37, versículo 3, diz assim: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. De novo, confia no Senhor
e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Nós normalmente fazemos o contrário. Nós queremos habitar em paz e depois começar a confiar no Senhor e começar a fazer o bem. Mas a Bíblia fala primeiro, confia no Senhor, confiança. Confiança é uma palavra que se refere a uma pessoa que paga algo que você não pode fazer ou não pode pagar. Por isso existem contratos com um fiador. Confiador, confiança. Você não pode pagar isso. O fiador vai pagar por você. A confiança que nós temos no Senhor é quando reconhecemos de que somente Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Existem coisas que o homem consegue fazer, existem coisas que o homem não consegue fazer. Só Deus pode fazer. Confie no Senhor e comece a praticar o bem. Mesmo em dificuldade, mesmo em momentos difíceis. Assim você estabelecerá uma paz na sua casa. Assim você estabelecerá, habitará, a Bíblia fala, em paz. Por quê? Porque você está se nutrindo com a palavra de Deus. E a Bíblia fala, assim te nutrirás com fé. Depois a Bíblia fala, um versículo que todo mundo conhece. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todo mundo sabe isso. Só que antes está falando especificamente disso. Confie e faça. Que assim você vai vendo o estabelecimento da paz na tua casa. A fé virá. Não se preocupe tanto por estar pedindo, porque o Senhor sabe o que está no teu coração. Deleitemo-nos no Senhor e Ele concederá os desejos do nosso coração. Isso que nós precisamos a cada dia poder ter, poder nos deleitar na sua presença. Deleitar, sentir prazer, desejo por estar na sua presença. O Senhor começará a fazer coisas que você talvez nem pediu, mas o Senhor vê. Amém? Vamos ver aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Outra palavra diz, da palavra da vida. Seguinte. Pois a vida, esse verbo que ele está falando, pois a vida foi manifestada. E nós a temos visto, e dela testificamos, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. De quem que ele está falando? De Jesus. Aleluia. Seguinte. Sim, o que vimos e o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, que? Jesus Cristo. Eu estava lendo essa passagem e houve algo que me deixou pensando um bom tempo. Porque João, discípulo de Jesus, foi uma pessoa que experimentou um relacionamento com Cristo muito íntimo, muito pessoal. E a revelação que ele recebeu de Cristo é Deus, Jesus Cristo, como Deus Todo-Poderoso, como Deus divino, como uma pessoa da Trindade. João, o discípulo de Jesus, ele recebeu esse testemunho quando ele enxergava Cristo, ele enxergava o poder de Deus agindo. Quando ele enxergava para Jesus, ele enxergava o Criador do universo. Quando ele enxergava para Jesus, ele podia ver como Jesus tinha poder para criar tudo. Essa foi a revelação de João na sua vida. Tem momentos que eu vejo João se aproximando de Jesus, tentando ver se ele era homem. Porque era tanta divindade em Cristo, que às vezes ele meio que duvidava. João não se aproximava para ouvir o coração de Jesus. Ele tinha a intimidade de poder se aproximar o mais perto de Cristo, estar ouvindo os pálpitos, o
palpitar do coração de Jesus. Eu creio com todo o meu coração que às vezes falava, será que ele é humano mesmo? Eu quero ouvir se está batendo esse coração. A intimidade que ele tinha com Jesus, eu não estou falando que seja assim, mas aos meus olhos, Camilo, eu vejo que talvez outra pessoa não experimentou na Bíblia. A profundeza da revelação de Cristo em João, ela chegou a um nível muito alto. E quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, por que João ele não fala rápido? Aquele que ouvimos, aquele que ouvimos, aquele que tocamos, desse testemunhamos de Cristo. Por que ele fala o verbo da vida? Essa vida se manifestou e dela que nós estamos falando, dela que nós testemunhamos. Eu perguntei isso para Deus, por que ele fica falando o verbo da vida, a palavra da vida? E por que não fala Jesus? Diretamente. Ele está deixando bem claro quem é essa palavra. Jesus. Essa foi a minha pergunta. E Deus falou assim para mim, porque nós, fala comigo, eu posso ouvi-lo, posso vê-lo e posso tocá-lo. Se João ele colocasse o nome de Jesus, ele faria uma acepção somente para as pessoas que caminharam com Cristo, para as pessoas que tocaram Cristo, homem Cristo. Ele fecharia sua pregação para exclusivamente as pessoas que caminharam com ele, para ninguém mais. Ele falaria, todos nós que tocamos Jesus, que ouvimos Jesus, que tocamos, testemunhamos. Mas ele dá abertura para que você e eu, através de uma coisa, através de quê? Da sua palavra, palavra de vida, possamos quê? Vê-lo e tocá-lo. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. É estranho falar de alguém, de coisas íntimas, se eu não conheço essa pessoa. Ah, mas que Jesus hoje não está presente. Não é Jesus. É a palavra, o verbo, a ação manifesta de Deus que está para hoje, nossos dias. Comunhão significa algo que é comum e que nos une. Comunhão. Algo que é comum entre você e eu, que nos une. A nossa comunhão, o Pai e com o seu Filho. Nós podemos ter comunhão com seu Pai, com seu Filho. Eu quero que você possa entender o que nós temos de comum em Deus que nos une. Para que os dois possamos desfrutar de uma koinonia, uma comunhão. Fala comigo, eu posso ter comunhão com meu Pai, com seu Filho. Aleluia. Eu quero que possa abrir a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 8. João, capítulo 14, versículo 8. O versículo 4 de 1 João diz assim: esses ensinos que depois do que a gente leu, vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. O propósito de nós termos comunhão com Deus é que a alegria de Deus, a alegria se estabeleça em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Amém? João capítulo 14, versículo 8. Um dia, os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus sempre, ele falava do seu Pai. Sempre falava do seu Pai. Porque meu Pai me falou, porque eu vi meu Pai, porque meu Pai. E um dia falaram para Jesus, Jesus, tá, você fala muito do seu Pai, mas cadê esse Pai? Onde que está esse Pai? Onde que nós vemos esse Pai? Eu quero ver o Pai. E aqui aconteceu esse momento. Disse-lhe Felipe, Senhor,
mostra nosso Pai e isso nos basta. Seguinte, respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, a mim, viu o quê? O Pai. Como dizes tu, mostra nosso Pai? O seguinte, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Quem que está fazendo as obras? O Pai. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedir-me em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quantos aqui somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Tudo que você precisa saber do seu Pai Celestial, tudo, você vai encontrar através de enxergar as obras de Cristo. Tudo. Toda a paternidade que nós precisamos, ela está plena em Cristo Jesus. Você não sabe nada do seu Pai Celestial, talvez você não teve pai na sua vida, talvez teu pai te abandonou. Eu com 11 anos o meu pai foi embora, ele me abandonou. Mas eu comecei a ter uma paternidade diferente, não humana, vinda de Deus, somente através de ver as obras de Cristo. As obras de Cristo que eu vejo, elas vêm do meu Pai. Porque o filho sempre vai fazer o que seu pai faz. Ele sempre fará o que está vendo seu pai. Seu pai levantou a mão, ele está tentando levantar a mão. Talvez seu pai nem percebe. Mas sempre o filho está enxergando as obras do seu pai. Você não reconhece os filhos dos seus tios, dos seus primos, dos seus irmãos? É a mesma cara do pai. É as mesmas obras do seu papai na sua casa. Boas ou ruins. Em Cristo Jesus, todo o que Ele fez foi estabelecido pelas mesmas obras que seu Pai mostrou. Como nós vemos nosso Pai? Através de quem? Através de Cristo Jesus. E Deus nos promete que nós faremos obras maiores. Sabe por quê? Porque hoje ainda poderemos enxergar mais obras de Cristo. A obra que nós fazemos hoje, ela se estabelece através da obra que Jesus fez. Por isso que Paulo fala assim, simplesmente, sejam imitadores de Cristo. Tudo que Cristo fez, faça. Tudo que Jesus falou, fale. Tudo que Jesus ouviu, ouça. Você está sendo um bom filho de Deus através do que você vê. Querer ser um bom filho de Deus? Faça o que Jesus fez. Essa é a nossa comunhão. Romanos capítulo 5, versículo 5 fala que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações através de quem? Através do Espírito Santo. Há uma coisa em comum que nós temos com o nosso Deus Pai, é o seu amor que flui através de nós. Por isso que Jesus nunca falou para alguém, eu te amo, ai como eu te amo, ai como você é fofo, como você é gente boa, eu te amo. Não. Jesus, a Bíblia fala que Ele demonstrou o seu amor, como? Morrendo por nós, se entregando por nós. O amor de Deus que é comum, que nós temos comum em Deus, é aquele que dá, que se sacrifica, aquele que se doa. Tenha comunhão com seu Pai. Através do quê? Do seu amor. Como posso vê-lo? Através das obras de Cristo. Amém? Nossa comunhão é com o nosso Pai e com seu Filho.
Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Como nós podemos ouvir a Deus? De que fonte vem a palavra de Deus? Aonde que nós podemos deixar a voz de Deus entrar nos nossos ouvidos? A Bíblia fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Na antiguidade, a forma como Deus falava era através de profetas. Os profetas, antes de Cristo Jesus, eles eram boca de Deus. Tudo que o profeta falasse, era Deus falando. Não tinha alguém que se levantasse. Não, era Deus falando. Seguinte. Nesses últimos dias, a nós, nos falou pelo quê? Pelo quê? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o quê? O mundo. Quem fez o mundo foi Jesus, sabia? Jesus criou o mundo. Por isso que eu creio que João ficou impactado. Moisés, ele viu a criação do mundo. João, ele viu antes da criação do mundo. Estamos entendendo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso foi Moisés que Deus mostrou. João, ele viu, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Todas as coisas, ou seja, antes da criação, foram feitas por Cristo Jesus. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós, demonstrando a sua glória. Essa palavra quem é? O Filho. Seguinte. Sendo assim, Ele, o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de quem? Antigamente Deus falou através dos profetas, hoje Deus fala através de uma pessoa, através do seu Filho. Cristo Jesus é a imagem exata de Deus. Hoje o mundo, ele coloca muitos tipos de imagens, e a pessoa, ela se guia pelo que ela vê. Tanto que se torna igual ao que ela idolatra, o que ela segue como imagem. Por isso nós não temos outra imagem, a não ser quem? Jesus. À medida que eu idolatro a imagem de Cristo Jesus, eu estou me tornando parecido a Ele. Nós temos uma imagem exata, perfeita, completa, plena, que é Jesus Cristo. Se nós olharmos somente para Ele, estaremos a cada dia nos parecendo, transformando como Jesus. Vamos para João capítulo 6, versículo 63. Olha o que diz a palavra de Deus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São Espírito e são vida. Então a forma que Deus fala, que o Filho hoje se comunica para nós, é através da sua palavra. Mas a sua palavra não é física, a sua palavra é Espírito e vida. Muitas vezes nós procuramos palavras de Deus através de uma fonte humana, através de uma recepção física. Mas a palavra de Deus, na sua prioridade, ela é Espírito. Ela é espiritual. Você não precisa ver algo material para poder acreditar nela. Você precisa recebê-la. Às vezes Deus nos fala e nós queremos sinais, das confirmações, das confirmações, das confirmações. Porque nós não temos certeza. Mas se Deus está falando, tudo que Deus falar a teu coração, a teu ouvido, Ele nunca sairá daqui. Se Deus falar para ti,
Lê a Bíblia, se está aqui, faça, porque Deus está te falando. Às vezes a gente fica pensando, Deus está me tocando para poder abençoar tal pessoa. Será que é de Deus? Será que eu posso dar mesmo para essa pessoa? Será que Deus está me mandando poder dar uma cesta básica para ele que está aguentando fome? Será Deus me dá uma confirmação, Senhor, se é para eu poder ajudar essa família que não tem nada para comer? Estamos entendendo o que estou querendo falar? Eu creio, meus irmãos, que Deus quer nos levar a um novo tempo de comunhão. Comunhão não somente com seu Espírito, comunhão com nosso Pai, com seu Filho e com seu Espírito Santo. Às vezes, nós temos comunhão com o Espírito Santo, mas a nossa referência se torna eu, a minha situação, a minha condição. E essa não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo Jesus. Qual é a visão que nós temos de Deus? Qual é a imagem que nós temos de Deus? Porque dependendo da minha imagem, daquilo que eu vejo com os meus olhos, é o que eu vou me tornar. Quando você pensa em Deus, o que vem na sua cabeça? Qual é a imagem que aparece no teu pensamento, na tua imaginação? O que vem de Deus? Deus quer mudar essa imagem. E ela seja uma pessoa. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Assim você nunca vai se sentir sozinho. Você vai ver para Jesus, Jesus teve algum dia só? Não. Então eu também posso. Eu também posso estar com meu Pai. Eu também posso estar na presença de Deus sem uma rejeição. Uma coisa que temos em comum com Jesus Cristo é o quê? Jesus é o quê? O Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então experimentemos de sermos filhos de Deus. Nós podemos ter comunhão com Cristo. Amém? Amém? Eu queria que possam ir a 2 de Coríntios. 2 de Coríntios capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Olha o que diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós podemos ter comunhão com nosso Pai, vendo Jesus Cristo. As mesmas obras de Jesus eu posso fazer e posso fazer maiores. Por quê? Porque a cada dia eu tenho a oportunidade de Deus se me revelar mais. E mais, e mais. Como? Como eu posso ver ao Senhor? Jesus, quando passava num lugar, não aconteciam milagres. O Senhor continua fazendo milagres. Eu estou falando isso porque o meu sogro acabou de ter 2 infartos fulminantes. Segunda-feira passou 2 infartos fulminantes. Tem uma história muito comprida, mas eu quero falar o milagre do Senhor. Chegamos na UTI, o coração dele estava batendo somente pelo cateterismo, catéter, né? Que entra, a veia principal do coração se fechou e o coração se fechou. Ele só se mexia por essa entrada de sangue pequena do catéter. O médico falou assim para mim, olha, o 4º grau de infarto teu sogro sofreu. Ou seja, por porcentagem de mortalidade, teu sogro tem 90% de morte. Ele abriu os olhos e a pupila dele estava dilatada, olhando para um lugar. Segundo esse médico, a pupila dele estava dilatada e ele estava falando assim, isso aqui, por causa de que sangue não está fluindo, é morte cerebral. Eu falei, meu Deus. Tudo isso na minha frente falando. A porcentagem, tem uma tabela lá, chamada tabela de Killip, que fala os tipos de infartos que tem.
Meu sogro sofreu mais forte. Teve 2 infartos fulminantes. E a parte disso teve uma mola e um monte de coisa. Eu falei para ele ouve? Não, ele não ouve. Tá bom, eu vou falar com ele. Eu coloquei minha mão na sua boca e eu falei para ele, sogro, estou falando para a sua alma agora. Há uma pessoa que pode salvar você da morte. Essa pessoa é Jesus Cristo. E eu estou entrando lá para puxar das garras da morte. Assim que venha, todo lugar de cativeiro, todo lugar de prisão, de morte, eu desamarro você porque Jesus está entrando comigo. Eu estava tendo uma visão sobre isso. E eu falei para ele, sogro, agora, aceita Jesus. Só Jesus pode salvar você. Repita comigo, Senhor Jesus, eu confesso, sou pecador. Agora clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele. Falei, Senhor, se Ele escutou, me dá um sinal. De repente ele começou a chorar. 10 minutos depois começou a mexer os pés. O que os médicos falaram que ia acontecer dia após dia, o que está acontecendo ao contrário. Ontem acordou e está absolutamente bem. Há um processo ainda. Seus pulmões, ele ficou entubado, ficou em coma, meus irmãos. Algo é um milagre. Mas eu consigo ver Jesus através da vida do meu sogro. O médico, quando ele acordou, falou assim para ele. O próprio médico falou assim para ele. Seu Nestor, é o nome do meu sogro. Ele ficou perguntando, vamos para casa, eu não preciso ficar aqui. Por que eu estou aqui? Não preciso ficar aqui. O médico falou assim, seu Nestor, olha só, você morreu. Mas acabou de ressuscitar de novo. Fica aqui tranquilo. Jesus não é a ressurreição e a vida. Ele continua fazendo milagres. Eu continuo vendo meu Pai. Esse é o nosso Pai. As suas palavras, as palavras de Cristo, elas são espírito e vida. Sim, o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo nunca poderia ter as palavras e a revelação do meu Pai. A única pessoa que me revela Cristo, a única pessoa que consegue trazer um entendimento ao meu espírito, porque o que temos em comum com o Espírito Santo? O nosso espírito. E a forma que ele fala através de palavras de espírito. Por isso que nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo. Algo em comum, somos seres espirituais. Me fala, Espírito Santo de Cristo. Por isso que Jesus falou, eu vou embora. Não, Jesus, não vai embora. Não fiquem tranquilos, vocês vão entender. Haverá um que vai vir, que está com vocês. Mas ele não estará com vocês, ele estará em vocês, dentro de vocês. Ele me glorificará. Ele falará de mim. Ele fará tudo o que ouvir de mim. Ele vos revelará. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai até as profundezas de Deus e traz para nós, para revelar aos filhos. Sem o Espírito Santo, amada igreja, nunca conseguiríamos entender as obras de Cristo. Há véus culturais que não entendemos, só o Espírito Santo nos revela. Há véus em nós que são até familiares, coisas que foram inculcadas desde criança, que para nós são verdades, mas são mentiras. Só o Espírito Santo pode falar assim para nós, não, não é assim. Eu quero te mostrar como é, através da obra de Cristo. Ou vocês acham normal, se alguém te bater, coloca outra. Isso é normal? Isso te ensinou teu pai? O teu pai te ensinou, se alguém te bater, você bate mais forte. Quem nos pode ensinar isso? Quem nos pode convencer disso? Fala comigo, o Espírito Santo. A nossa comunhão também é com o Espírito Santo. Nossa comunhão é com o nosso Pai, através do que Ele faz em Cristo. A nossa comunhão é com o Filho, através do que o Cristo fala. É a nossa comunhão com o Espírito Santo. Estamos entendendo? Isso está disponível para todos nós, igreja. Todos. Não existe ninguém daqui que não possa usufruir do que o Senhor entregou para todos nós.
Não tem ninguém daqui que Deus não queira falar contigo. Não existe ninguém daqui que Deus não queira usar grandiosamente. Não existe aqui ninguém que Deus não queira fazer maravilhas, prodígios através das tuas mãos, através da tua vida. Deus quer fazê-lo conosco. Amém? Vamos para Provérbios capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas diante dos seus olhos. O quê? A minha palavra. Tem uma tradução mais clara. Jamais as minhas palavras, jamais as perca de vista. A minha pergunta é, como você vê palavras? Como você consegue enxergar palavras? Deus está falando, versículo 20 de novo. Inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Fica atento às minhas palavras. Jamais perca minhas palavras de vista. Que eu saiba, as palavras entram pelo ouvido, não entram pelos olhos. Sabe de quem está falando essa palavra? De quem? De Cristo Jesus. Jesus é a palavra de Deus que nós podemos ver. Tudo que eu preciso de comunhão, através do Espírito Santo, Ele me ensinando, me revelando, eu vou ver em meu amado Jesus Cristo, meu Salvador, meu Libertador. Não percamos de vista as palavras de Deus. Meus irmãos, Deus quer levar-nos a um novo tempo de comunhão, como nunca antes na tua vida. Como nunca antes na tua vida. Que você possa caminhar em todo momento a realidade de Deus, as suas palavras, o tempo todo inteiro, você tendo certeza que Deus está contigo, tendo certeza que Deus está falando contigo, e as obras do seu Pai você estará fazendo. Quais? As mesmas que Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Nosso coração é uma terra. A Bíblia fala que as palavras, elas são como semente. Só que dependendo da terra, ela gera fruta ou não. E a Bíblia fala sobre uma parábola, Jesus explicando como aqueles tipos de terra, tipos de corações que recebem a palavra. Eu não sei como você recebe as palavras que vêm de Deus. Mas uma coisa que eu quero que você entenda. Temos que diferenciar, meus irmãos, entre o pregador e as palavras que o pregador está falando. Entre uma pessoa e o que a pessoa está falando. Porque muitas vezes será o pregador falando, muitas vezes será Deus falando através do pregador. Se eu tenho algo em contra do pregador, o meu coração virará pedras, virará espinhos, e não receberei a semente da sua palavra. Eu posso ser a pessoa mais errada do mundo, mas se eu falar uma palavra de Deus, meu irmão, saiba, é Deus falando para ti. Nós olhamos muito para as pessoas. Nós olhamos muito para a pessoa que fala para nós. Nós olhamos muito para a teologia da pessoa. Nós olhamos muito para o que a pessoa sabe. O nosso coração está virando espinho. Abre teu coração para a palavra de Deus. Alguma coisa essa cara tem para me falar de Deus. Eu vou receber. Diferencia o limite entre essa pessoa que está falando e o que Deus está me falando. Assim isso gerará fruto. Quais frutos? Gálatas 5:22. Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Pela palavra de Deus. Por quê? Porque isso é o caráter de Cristo. Os frutos do Espírito é o caráter de Cristo. Por quê? Porque ele ouvia as palavras de Deus. Por isso que a Bíblia fala, de tudo, receba o bom, rejeite o ruim. Não veja a pessoa, veja o que Deus pode fazer na pessoa. Às vezes está aqui uma pessoa pregando e o teu entendimento no teu coração, a tua terra assim, que base bíblica ela está pregando. Que linha de teologia ela está pensando que é? Eu não penso igual. Eu acho que não é assim. Teu coração começa a se fechar. Receba a palavra de Deus e gerará fruto, 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 fruto na abundância. Amém?